Agora eu quero falar contigo de uns nós que nós temos nos chakras, que dentro do yoga são chamados de ghanti. Ghanti são nós que impedem que a nossa Kundalini suba, que é uma energia vital, uma energia que enquanto material ela é uma energia libidinosa, de desejos, mas quando ela se manifesta, ela se torna uma consciência límpida. E por isso que existe muitos jejuns, por exemplo, para quem busca espiritualidade. Eu tenho feito muitos jejuns ultimamente, muitos jejuns. E o jejum une todas as religiões e todos os métodos espirituais. Porque no jejum você tem uma experiência de Deus. Não é tão somente ler Deus, pensar Deus ou falar de Deus. Porque às vezes eu posso ler um livro falando de Deus. Às vezes eu posso conversar contigo falando de Deus. Às vezes eu posso escutar uma pregação que fala de Deus o tempo todo. Mas a experiência do divino, uau, que os santos têm, os yogis, os místicos, essa experiência é extraordinária, extraordinária. E o jejum vai te trazer isso. Até Jesus jejuava, e muito tempo. Só que se você for programar um jejum, consulta teu médico, consulta um nutricionista, tá bom? Mas normalmente hoje a medicina que condenava tanto o jejum, hoje só fala bem do jejum. Quando você jejua, você abre esses nós que chamam os nós ghantis, que ficam em 3 chakras específicos. Eu não vou estar aprofundando muito isso aqui. No Reiki, quando nós aplicamos Reiki em nós mesmos e numa outra pessoa e usamos o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra tibetano, que alguém trouxe esse mantra Om Mani Padme Hum para o Reiki. Às vezes eu penso até que fui eu. Eu falo, será que fui eu que inventei isso, de trazer esse mantra para o Reiki? Eu não sei. E também não faz diferença se fui eu ou não. Mas é uma ideia bem interessante, porque esse mantra, Om Mani Padme Hum, é um mantra que estimula a abertura desses nós, que fazem com que os chakras sejam estimulados. Os nossos chakras são que nem flores de lótus, eles abrem como umas lótus assim, pequenininha. Então, quando eu faço Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, esse mantra, eu aplicando o Reiki, por exemplo, vou aplicar o Reiki 2 em mim. Então, eu começo. Chokurei, Seireki, Honsha Zeishonen, e vou aplicando. Quem conhece tem um mantra, tem um símbolo alternativo que é o Ra. Quem não conhece, Chokurei, Seireki, Honsha Zeishonen, e vou aplicando. E ao mesmo tempo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, porque isso vai estimulando os meus chakras. Esse mantra, ele me dá uma proteção energética muito interessante. Por que proteção energética? Porque muitas vezes nós temos um corpo aberto, um corpo receptivo. Várias vezes eu me deparo com pessoas que falam assim, eu recebi Reiki, mas eu não senti. Ou eu recebi uma iniciação de Reiki e eu não senti. Porque tem pessoas que não sentem muito, que são pessoas mais intelectuais, isso não é nenhum problema. Eu sou assim, comparado com a minha companheira que é a Nanda, que está aqui com a gente. A Nanda, eu fui para o Peru com ela o ano passado, ela viu um monte de coisas no local. Eu não via nada. Eu quis ir num mosteiro que tem celas. Celas é onde as freiras meditam. E eu sempre tive um sonho, antes de conhecer a Nanda, de fazer um retiro com os monges cartuchos, de ficar 1 ano sem falar. Você falava, mas isso é uma maluquice. É minha vocação. Hoje eu abri mão disso, mas eu sempre tive uma vocação de ser monge, de ser solitário. E durante muito tempo eu quis ficar com esses monges cartuchos em um ritual de silêncio. E esses lugares onde esses monges se retiram, ou essas freiras se retiram e ficam ali isoladas, não as que são mandadas para lá, as que querem.
Ananda vê muita coisa, vê muita entidade, vê muitas energias negativas, porque ela é mais sensível que eu. Não é mais evoluída, nem melhor, não é isso que eu estou falando. É que tem pessoas que são mais racionais, tem outras que são mais corporais, tem outras que são mais sensitivas. Então, as pessoas sensitivas, quando elas aplicam o reiki, elas são o chamado corpo aberto. Um dia eu vou dar uma aula aqui para você só de corpo aberto e de corpo fechado, que é incrível esse assunto, incrível. Quando você tem o corpo aberto, você recebe tudo. E aí você precisa desse mantra Om Mani Padme Hum para se proteger. Ou do Pai Nosso em aramaico. É que eu tenho uma identificação com Jesus, Yeshua, incrível, e com Buda também. Jesus me ensina a ser amoroso, a ser humano e a ser divino também. Jesus, para mim, quando ele era humano, ele era 100% humano. Ele estava no meio dos mendigos, das prostitutas, dos cobradores de impostos, ele estava no meio do povo. E quando Jesus era divino, divino ele sempre era, mas quando ele manifestava isso, ele ia para um deserto e fazia 40 dias de jejum. Eu nunca passei de 4 dias de jejum. Então, eu vejo Jesus assim. Buda me ensina a ser humano. Porque Buda, as pessoas confundem. Buda você tem que adorar. Não, Buda é um ser humano como você. Como você, como a Gilce, como a Lua, como... Buda é um ser humano. Então o Buda ele me traz assim para alguém muito silencioso. Jesus era mais do povo. E eu gosto muito dos dois, gosto muito. Então, às vezes eu faço o reiki e uso o Pai Nosso em aramaico para me proteger. E normalmente eu uso Om Mani Padme Hum, porque estimula esses nós dos chakras, que é o segredo das escolas ocultistas, por exemplo, porque esse mantra Om Mani Padme Hum me protege de energias, muitas vezes, inconvenientes a mim. Inconvenientes a mim. Eu não gosto de falar bom e ruim, inconveniente. Porque, por exemplo, eu vou nesses mosteiros, que tem essas celas das freiras, eu acho a energia ótima. Eu acho a energia ótima. A Ananda, ela fica passando mal. Ela nem entra, ela entra e sai. Não é que aquilo é bom ou ruim, é que é bom para mim e ruim para o outro. Quem tem corpo aberto, que é muito receptivo, eu vou estar falando disso de um outro dia, você precisa morar em lugares que tem mais natureza, que tem mais mar. E quem tem corpo fechado pode morar em qualquer cidade grande, que não faz diferença. A pessoa vai se encaixar na cidade grande. A cidade grande acaba sendo abençoada para ela, porque ela tem o corpo fechado, os chakras delas vão expelindo um monte de coisa, vai tirando um monte de coisa. Nada entra. Então esse mantra é um mantra de proteção. Tá bom? Eu vou aproveitar na próxima lição agora. Na seguida, eu vou falar de corpo aberto e corpo fechado. Tenho a impressão que vocês vão gostar desse assunto, tá bom? Então, vamos para a próxima.